Amém, amém. Agora sim. Glórias a Deus. Bendiciones, hermanos. Glórias a Deus. Amém. É bueno quando hablamos desde aqui e os irmãos contestam aí, que isso aumenta um pouco nossa fé. Amém. Amém. Eu quero invitar os irmãos para que se pueda poner sobre seus pés. Culto de propósito, Emmanuel, Deus conosco. El mês passado hemos aprendido tanto sobre Jeová Jireh, o Deus provedor. E hoje vamos aprender um pouco mais sobre essas maravilhosas, não? As maravilhas de Deus. E eu quisiera pedir aos irmãos que abrissem vossas Bíblias em Isaías 7:14. Profeta Isaías, capítulo 7, 14. Diz assim: Portanto, el Senhor mesmo os dará a señal. He aquí que la Virgen concebirá e dará a luz um hijo, e llamarás su nombre Emmanuel. Quisiera orar com os irmãos. Sei que já hemos empezado com oração, mas oração nunca é demasiado. Amém? Senhor, te damos a graça en esta noite por estar aqui, Senhor, em tu presença, por cada siervo tuyo, Padre, que está aqui. E queremos ouvir de ti, Padre, que tu puedas falar ao nosso coração, que tu puedas, Senhor, acrescentar nossa fé, que tu puedas, Senhor, falar conosco, hacernos que nós nos acercamos mais a ti, através de Emmanuel, Deus conosco. Já te rendimos toda honra, toda glória, toda adoração, todo que seja hecho neste lugar, tu casa, onde hemos aprendido que aqui é terra santa, é lugar santo, que aqui é lugar de reverência, que se estamos aqui, se hemos venido aqui, Senhor, é para ouvir mais de ti. Abre nosso coração, que, Senhor, cada coração aqui hoje seja uma boa terra para ouvir tu palavra. A terra onde a semilla será lançada e dará fruto, e a terra seca dará fruto. Eu vou profetizar nesta noite que a terra seca dará muitos frutos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se alabando ao Rei de Reis e Senhor del Senhores. Hermanos, Emmanuel, Deus conosco. E segundo a etimologia hebraica, ou seja, uma parte, não, de los estudios que se estudia o origen de las palavras. E eu queria correr um pouco, eu fui estudar sobre a etimologia de la palavra Emmanuel, e claro, quisiera hacer aí desde el fundo bíblico, ¿no? Lo que a Bíblia quer dizer, e diz assim, Emmanuel, que em hebraico não se escreve como nós outros escrevemos aí, E-M-A-N-U-L, não é assim. Em su original está escrito Immanuel. É uma palavra composta, ou seja, que está subdividida, e ao pé da letra significa: conosco está Deus. Uma dúvida também que surge quando nós outros escutamos a palavra Emmanuel e que nombramos a Jesus, não solemos nombrar a Jesus Cristo como Emmanuel. Há uma dúvida se este é o nome de Jesus. Al final, Jesus se chama Jesus ou Emmanuel. Mira, aí em Mateus 1:21, se Lupe, eu creio que não é passado para Lupe, mas não hace falta abrir este passagem, vamos abrir outros. Aí é onde pone, não, o anúncio, é o início do livro de los Evangelhos, e aí é quando o ángel visita a José, para dizer que Maria estava embaraçada e para que ele não temera, porque ela estava esperando a um filho, pero era um filho generado por el Espírito Santo. E disse aí que o ángel dijo a José que ele seria chamado Jesus.
Pero aí também nesse texto está escrito que ele seria chamado Emanuel. Então, suele passar-nos esta dúvida, não? Afinal, seu nome verdadeiro é Emanuel ou Jesus? Vamos ver um pouquinho mais allá de isso e sacaremos estas dúvidas. Aí em Isaías, agora sim, Lupe vai pôr para nós outros, Isaías 9:6. Dice: porque um niño nos é nascido, hijo nos é dado, e el principado sobre su hombro, e se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Com esto podemos, hermanos, creer que el nombre Emmanuel es más de los muchos atributos que se otorga a Jesucristo. De verdad, su nombre es Jesús. Pero Emmanuel es una expresión, más una, porque hay muchísimas sobre Cristo, sobre Jesús, que dice que Ele será também conhecido como Deus com nós outros. E quisiera pontualizar 3 verdades que podemos aprender sobre Jesus sendo Emmanuel em nossas vidas. O primeiro ponto é: Jesus é Deus com nós. ¿Por quê? Porque se ha rebajado a la condição humana para acercar-nos aún mais a Deus. E a referência que quisiera dar para isso, não, que estamos dizendo que Jesus é Deus conosco e Ele se ha rebajado para que se pusiera, não, mais ou menos, para igualar-se a nós outros, não em pecado, porque sabemos que Jesucristo, Ele é 100% Deus, que vinha na terra, conservou sua deidade, seguiu sendo Deus 100%, foi também homem 100%, pero com uma diferença que nunca há pecado. Em Filipenses 2, versículos 6 a 8, dice: el cual, siendo em forma de Deus, não estimou ser igual a Deus, como coisa a que se aferrasse. El 7, sino que se despojou a si mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, para que se hiciera de verdad Deus conosco, Deus estando entre nós, Ele tuvo que rebajar-se. Porque está dizendo aqui que Ele, sendo igual que Deus, Ele não estimou esta condição. Ele não se aferrou a esto. Ou seja, Ele não se agarrou ao privilégio de que era um Deus, pero ao revés. Diz a Bíblia que Ele não tuvo isso como estima. Porque nós, quando nós temos nossos títulos, não? A primeira coisa que hacemos é: mira, eu sou abogado. Em Brasil, he hecho uma universidade culinária. Não é verdade? Isso não é. Pero com Jesucristo ha sido muito distinto. Ele não se aferrou ao hecho de que era Deus. Ao revés, diz a Bíblia que Ele se humilhou a si mesmo. Não houve necessidade de que o Padre o humilhara. Ele mesmo se humilhou. Ele mesmo se pôs aí delante do Padre e assumiu uma condição que não era sua. A condição de homem. E vocês vão entender porque era humilhante.
para un Dios tan poderoso asumir la condición de hombre solamente para ser Emmanuel, Dios estando entre nosotros. Há uma frase que he escuchado há muitos anos e que diz mais ou menos assim: todo homem deseja ser rei. Todo rei deseja ser Deus. Pero solamente Deus quiso ser homem. Nadie quer declinar. Al revés. Nós queremos subir de escalones, não? Se estamos bem em uma posição, el natural de los seres humanos, de nosotros, isso passa com todos nosotros, é subir escalones, é estar mais alto e mais alto e mais alto, lo mais que podamos alcançar. Pero com o nosso Cristo não, ao revés, ele desejou ser Emmanuel, Deus conosco. Em la condição de homem, Jesus, ele teve que abster-se de seu próprio poder. O que isso significa? Significa que ele estando aqui na terra, ele era 100% Deus, o poder estava com ele, pero ele não lo quiso utilizá-lo. Ele poderia escapar da morte. Ele poderia revidar, e digo isto sobrenaturalmente, não? Contra os soldados que ele golpeava, contra os acusadores. Ele poderia, ele mesmo disse, não? Que se ele Padre quisera, que ele mandaria uma legião de ángeles e lo liberaria de aquela situação. Pero esto es Deus conosco, alguém que pode fazer alguma coisa e decide não hacerlo. Não é que ele não ha hecho porque ele não tinha o poder. Ele era 100% Deus. Ele poderia todas as coisas. Pero por amor a Deus e para que ele pudiera de verdade encarnar esta palavra, Deus conosco, ele se quedou imobilizado. Entre comillas digo, ele decidiu não usar seu poder para rebajar-se à condição de homem. Disse que ele aceitou de tal maneira ser Deus conosco, que ele ha sido obediente hasta la muerte. E muerte de cruz. Porque a muerte de cruz era uma vergüenza. La cruz era hecha para los peores assassinos e ladrones. Por isso que foi humilhante a muerte de um Deus santo. Emmanuel, Deus conosco, para provar a nós que Ele se ha hecho vergüenza em nosso lugar. Ele ha aceitado ser homem. Aceitar ser homem e humilhado. E quando eu penso nisso, eu estava pensando nisso, eu me recordei de uma coisa que não é nada bíblico, vale? Se encontrar isso, está escrito em Eclesiastes, não está aqui na Bíblia, vale? Me acordado de Superman. Quantos aqui assistiram Superman? Creio que todo mundo. Não há Supermanes para todas as gerações. Eu sou da época de Christopher Reeve. Os chicos de agora, não sei como se chama, os novos Supermanes. E eu me acordo que Superman, ele era todo poderoso, não? Pero Superman, ele tinha uma debilidade. Qual era a debilidade de Superman? Aí, a irmã Mônica era... Ai, eu lhe gostava de Superman, eu também. Mira, a kriptonita. E o que passava quando alguém corria aquele homem de aço, não, como se chama aço? Acero. De acero e ponia uma kriptonita aí cerca suya. Ele se quedava assim, nada de força. E o que fazia com Superman? Todo que não podiam fazer antes. Lo humilhava, lo golpeava, lo maltratava.
mais ou menos, ha sido isso que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus, quando diz que ele se humilhou em la condição de homem, hermanos, não como Superman, que necessitava uma criptonita cerca de ele, para que se lhe quitava todo o seu poder. Pero a criptonita de Cristo era Emmanuel, amor por nós, Deus que se ha deixado humilhar, Deus que se ha deixado golpear, Deus que se ha deixado rebajar-se, condição humilhante, hermano. Porque quem quer dar a cara para golpear? É algo vergonzoso. É algo que é considerado muito débil. Pero imaginemos Deus deixando que lhe pegara em la cara. Deus que deixava-se golpear. Deus que se deixava, hermano, ter todas as coisas que nós humanos, que isso faz que nós seamos pequenos, que revela toda a nossa humanidade, medo, hermano, angústia, isso é de condição humana, isso é de condição humilhante para alguém que tem todo o poder. Por isso que é amor, Deus conosco, Jesus é Deus conosco, hermanos, que sentiu em sua própria pele, que ha deixado de ser Deus, para dizer para ti e para mim, que Ele está conosco. El ponto 2, Jesus é Deus conosco, porque su coração se compungia por nosso sofrimento. Em Mateus 9:36, Mateus 9:36, diz assim: e al ver las multitudes, tuvo compaixão de ellas, porque estavam desamparadas e dispersas como ovejas que não têm pastor. Deus misericordioso conosco. Emmanuel, que seu coração se compungia. Deus Emmanuel, que mirava as pessoas e dizia, que disse o evangelista Mateus, que tinha compaixão de elas. E vou dizer o que é compaixão. Há uma grande diferença entre ter compaixão e sentir pena. Jesus não teve pena. Jesus teve compaixão, sendo Emmanuel, Deus conosco. Sentir pena é ver a necessidade de los demás e não fazer nada. Isso fazemos muito, verdade? Miramos, oh, pobrecito, oh, coitado, como dizemos em Brasil. Pero Jesus não ha hecho isto. Jesus teve compaixão. Compaixão é involucrar-se com o dolor ajeno. É mais que pena. Pena solamente miramos e como muitos dizemos, pobrecito. Pero Jesus, quando disse aqui a palavra, que ele mirava a multitud, que mirava as pessoas e que ele sentia compaixão. Ou seja, aí ele estava sendo Emmanuel, Deus conosco, porque, hermano, Emmanuel não é solamente uma expressão, Emmanuel é mais, é que Jesus iria fazer alguma coisa por mim e por ti. Aleluias. El ponto 3, Jesus é Deus conosco, porque quiso sentir angústia e dolor para nos entender a nós. Isso também é Jesus Emmanuel, Deus com nós. E temos umas referências aqui. Por exemplo, irmãos, e eu sempre digo isso, que eu sou fascinada por el poder de Jesus, me encantam as maravilhas que hace, que ha hecho e sigue obrando e sigue haciendo, pero
sabe uma coisa que me hace muito, está muito cerca de Jesucristo? É quando leio na Bíblia expressões assim. E Jesus ha chorado. Eu vou deixar solamente a referência, que está em Juan 11:35, que é quando ele sabe que Lázaro, seu amigo, morreu. E disse que Jesus ha chorado. Deus com nós, nos dizendo que podemos chorar. Porque se tem uma coisa que nós nos gusta imitar, são nossos maestros, verdade? E nos sentimos mais a gusto para viver todas essas debilidades, se é que podemos chamar de debilidade. Uma outra coisa que Jesus ha hecho, semejante a nós, e isto não é uma condição de Deus, esta é uma condição de homem, é que Jesus tuvo hambre. Isso está escrito em Mateus 4:2. Uma outra coisa que Jesus tuvo, sed. E estou dizendo isso, irmãos, porque em la Bíblia está justamente esta frase: Jesus tuvo hambre, Jesus tuvo sed, Jesus tuvo tristeza. Isso está escrito em São João 19:28. Diz também, Jesus se ha sentido abandonado. Em Mateus 27:46. Aí, quando estava sendo clavado por mim e por ti, em aquele momento de aflição, onde sudou sangue, ele se sentiu abandonado. Quando disse: Senhor, mi Deus, ¿por qué me has abandonado? Quem nunca disse isto? Nadie? Eu já lo digo. Há momentos e há situações onde nós nos sentimos Deus. E dizemos: Senhor, Senhor, o Senhor me abandonou, me has abandonado. E Jesus também sentiu isso. Isso é, irmãos, expressões de Deus Emmanuel, Deus conosco. E eu quisiera invitar a los hermanos para poder poner-se de pé. Amém? Para ir finalizando, eu quisiera ler em Apocalipse 1:12-15. Dice: E me volvi para ver a voz que falava comigo, e volto, vi 7 candeleiros de ouro, e em meio de los 7 candeleiros há semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El 14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, y refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas águas. Seguro que conheceis o contexto onde está esse texto. É aí em Apocalipse. E é a visão que tuvo o apóstolo Juan quando estava em la isla de Patmos. E esta é, hermano, esta é a visão que o apóstolo Juan tuvo de Jesus depois que ha sido glorificado. Mira que aqui já não é mais o Jesus que caminhou ali, yendo não para o Calvário, ali em direção a Getsemane, aí sofrendo, golpeado, ensangrentado. Jesus homem, Jesus Deus conosco, Jesus aí completamente ajeno a todas as situações, hermanos, de ser golpeado, de ser humilhado, aí estava nosso Jesus. Pero lo que he leído aqui, hermano, é distinto. Aqui já é Jesus aí ressurrecto, aí com o Padre, e já não tem nada a ver com aquele Jesus que estava aí sendo golpeado.
Disse ele que seus pés eram como bronze, que ele relucia, que suas vestiduras iam hasta o suelo. Ou seja, era uma aparição, uma teofania, não? Aí completamente gloriosa de Jesus Cristo. Pero onde estás querendo chegar com isso, irmã Rosana? Já os cuento. Um pouquinho mais, quisiera que Lupe pusiera aí, São João 20:25. Deixamos guardadito aqui um pouquinho o que hemos leído de Apocalipse. Já vais entender. Diz assim, São João 20:25. E logo saltamos ao versículo 27 do mesmo capítulo. Diz, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Saltamos al 27. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tus manos y métela en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. Hermanos, de todas as debilidades que o Senhor passou aqui na terra para ser Deus com nós, mira, Ele ha sido glorificado em tudo. Seu aspecto ha cambiado, Ele volveu a ser o Deus glorioso e todo-poderoso, como era al princípio. Pero aqui em João, esse texto, esse versículo que hemos leído, que he leído para vosotros e vosotros acompanhado, se trata del texto donde Tomás, uno de los apóstoles, ele não cree que Jesus ha resucitado. Então ele dijo, como ele não estava aí, então ele dijo que só creeria se Jesus apareciera para ele e tocara em suas marcas, em suas llagas, se tocara em seu costado, e aí sim ele creeria. E diz a Bíblia que 8 dias depois, Jesus vuelve a aparecer, com as portas estando aí cerradas, ou seja, que ele entrou em espírito, ele já não entrou carnalmente, ele entrou de verdade glorificado, e ele aparece aí delante de Tomás, e disse, homem incrédulo, toca aqui, vê as marcas e crê. ¿Sabe o que isso significa, hermanos? Que Deus, que Jesucristo, Deus com nós, Ele ha sido glorificado em todo, pero sabe o que permanece hasta hoje, mesmo Ele sendo glorificado, uma marca, hermanos, uma marca que aún Ele sendo ressurreto, jamais será borrada, porque Ele sigue sendo Deus com nós, aún no céu, hermano, porque antes dele venir, Ele não tinha marca em los pés, em los costados, em las manos, Ele era Deus, mas sabe o que passa com esse Senhor que foi humilhado por mim e por ti? Ele levará por toda a eternidade uma marca, onde Ele está dizendo, eu fui Deus com vosotros, e eu continuo sendo Deus com vosotros. A marca não se ha borrado, a marca sigue, Ele sendo Deus com a igreja. Isso é a marca del pacto, Deus que se humilhou, ¿sabe por quê? Porque qual é o Deus que levará por toda a eternidade uma marca? Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, você pode aplaudir a Emmanuel, Deus com nós outros, aleluias, aleluias, pode aplaudir ao nome do Senhor, aleluias, glória a Deus, amém. Eu quero passar ao pastor Michael para estar orando por nós outros, que Deus nos bendiga.